Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao canal Fanático, canal esse que é dedicado a você que torce por Santa Cruz e é fanático pelo clube como eu sou. O vídeo de hoje é para falar sobre uma reportagem, né, que o Marcelo Cabo ele concedeu ao portal GE da Globo, onde ele fala das formas que ele pode fazer para mudar o esquema do time dependendo do adversário. E ele falou que pode até jogar com 3 volantes, com 3 zagueiros. Então a gente vai comentar sobre isso aí e a gente vai analisar o elenco do Santa Cruz. E eu quero a sua opinião se essa forma com 3 zagueiros, 3 volantes, enfim, que o Marcelo Cabo vai propor no caso, né? Principalmente nos jogos fora de casa, você é favorável. Ou se você é favorável ao Santa Cruz sempre jogar ofensivamente com 3 atacantes, como está sendo no momento, como foi, né, nessas 2 primeiras rodadas da Série D. Então, já vai dando um like, compartilha esse vídeo para algum amigo, se inscreva no canal e não deixa de ativar o sino de notificações para que você possa receber o meu conteúdo, beleza? Vamos lá. Então, a reportagem ela fala o seguinte: Cabo diz que Santa Cruz tem um time base, não um time titular. Não pode engessar no sistema. O treinador explica que, dependendo do adversário na Série D, pode optar por mudanças no esquema tático. Então, ele fala o seguinte: o Santa Cruz não tem um time titular, tem um time base. Futebol é um jogo de xadrez, né? Você tem que mexer com as peças e a gente está formatando o elenco com opções. Aí ele continua: conforme a leitura do adversário, a gente vai fazer algumas mexidas pontuais para ver se consegue encaixar. Pode ser que em algum momento vocês vão me ver talvez fora de casa optar por 3 zagueiros. Na leitura do adversário, eu posso fazer 3 volantes. Até porque eu tenho peça para isso, disse Marcelo Cabo. Aí continua aqui. Ele diz, né? A nossa volância é de muita boa qualidade. Hoje eu tenho o Lucas Bessa, que é um médio. Eu tenho o Jonathan Paulista, que não entrou. O Pedro Favela, que teve que entrar de lateral direito. Olha aí, ele pode improvisar o Favela de lateral direito, porque já treinou comigo ali, já em outro clube. A gente não pode engessar no sistema e eu tenho que criar característica do jogador para que ele possa ser multifuncional, sendo usado em mais de uma posição. Aí ele fala sobre o João Pedro. Ele diz que essa semana, que foi semana passada, né? Eu já treinei o João Pedro aberto pela direita. E quando eu pegar um time de muita linha baixa, ele é o cara que vai transitar nas costas do volante do adversário para fazer essa superioridade do jogo associativo e gerando um corredor para o meu lateral. Então, assim, dentro das peças que eu tenho, a gente está criando algumas alternativas. Então, time muito retrancado, ele pretende usar o João Pedro de ponta direita, tá? Para justamente ele transitar ali por entre os volantes do time adversário para, segundo ele, gerar um corredor para o lateral. Que no caso aí, né, vai depender da situação. Hoje é o Israel, mas se normalmente pode ser o Totti. Tanto o Israel, que provou isso, né, domingo, como o Totti, que a gente já conhece, são laterais que avançam muito. Então tá aí. Ele falou também do Favela, né, que pode usar o Favela improvisado de lateral direito, já trabalhou com ele desse jeito. Favela que fez um amistoso bom contra o ABC, mas a estreia ele não foi bem, né? Quase que era expulso, foi até substituído no primeiro tempo. E aí ele falou da questão dos 3 volantes, né? 3 volantes ou 3 zagueiros.
Então vamos ver aqui o elenco do Santa Cruz. O site All Goal aqui tem algumas atualizações que serem feitas, né? Por exemplo, Matheus Castilho não está mais no elenco. Então, o Michel Benek também não faz parte. Vinícius Silva, ele está machucado. O Juan também não faz parte, tá? Então, aqui nós temos o Ítalo Melo, o William Alves, o Iago, o Eurico, Genilson já saiu, mas aqui não atualizou ainda. Então, de zagueiro, temos disponível esses daí: Ítalo Melo, William Alves, Iago, o Eurico, o Matheus Vinícius, né? Como exatamente zagueiros disponíveis, né? Para trabalhar. Então, a dupla hoje de defesa, né? É Matheus Vinícius e Eurico. Então, reservas tem o William Alves, Iago e Ítalo Melo. São esses três que estão aí disponíveis, né? De volantes, nós temos aqui, né? Henrique Lordello ainda aparece aqui, também não faz parte dos planos. Pedro Maia também não faz parte. Lucas Siqueira também não faz parte dos planos. Então hoje os volantes Santa Cruz o Gabriel Galhardo, o Pedro Favela, o Balotelli, o Jonathan Paulista, o Lucas Bessa. O Balotelli com o Gabriel Galhardo. Então de reserva nós temos o Pedro Favela, o Jonathan Paulista, o Lucas Bessa. O menino Ryan tá colocado aqui como meia, né? Mas ele é atacante, tá? Ele não é meia não, aqui tá errado. Então, aqui tá tudo misturado, né? Os meias com os volantes. Você tá vendo, por exemplo, o João Pedro, o William Júnior e o Matheus Melo, né? Que são meias de criação. Então, nesse elenco aí, quem você, se fosse para colocar, né? De volante, de zagueiro para compor, né? Esse esquema, né? Que o Cabo falou, quem é que você escalaria? Vamos simular aqui para a gente ver. A primeira aqui o esquema. Vamos alterar o esquema, né? 3 zagueiros aqui. Vamos botar 3-5-2, né? Aí vamos lá. Vamos colocar aqui o Matheus Vinícius pelo lado esquerdo, né? Colocar aqui o Eurico na direita. Aí vamos lá. Tem o William Alves, né? O Iago e o Ítalo Melo para ser o terceiro zagueiro, né? O líbero. Eu acho que se ele fosse colocar, ele colocaria o William Alves aqui de líbero, né? E aqui na esquerda ficaria mesmo o Matheus Vinícius, né? Seria exatamente essa trinca aqui, a meu ver, que ele colocaria. Ele falou de entrar com 3 volantes, né? Vamos mudar o esquema agora. 3 volantes. Vamos lá. Ele colocaria com certeza aqui para ser o volante mais pegador, né? Pelas características. O Balotelli, né? Aqui. Aí você teria o Gabriel Galhardo. Gabriel Galhardo. E aqui, como ele já botou, já disse, né? Vamos estar aqui o Gabriel Galhardo aqui no caso. Como ele já disse que o Favela, né? Já jogou de lateral direito, então o Favela ele faria essa posição aqui. E aqui no meio teria o William Júnior, né? Pronto. Meio de campo seria assim, né? Com o Balotelli para fazer aqui a
o primeiro homem, né, para reforçar aqui a ajuda na defesa, e já para sair mais pro jogo, ele colocaria o Favela e o Gabriel Galhardo ali para ajudar o William Júnior, né? Seria essa opção aí, pelo que ele disse. É um esquema assim que eu concordo com o Cabo no que ele diz que o time não pode ficar no esquema engessado. A gente teve esse problema com o Itamar. Itamar, ele nesses 2 anos que ficou no Santa Cruz, ano passado e esse ano, até a metade desse ano, com esquema sempre no 4-3-3, né? Com um centroavante e 2 pontas, né? 2 atacantes caindo pela beirada. E aí eu entendo que o Itamar ele não tinha peças para mudar o esquema. Pelo contrário, quando o Itamar ele mudava o time caía porque as peças de reposição deixavam muito a desejar, né? Então é uma problemática que teve com relação à questão do Santa Cruz com o Itamar. O Itamar ele não tinha como mudar tanto o esquema porque não tinha peça para cumprir uma determinada função diferente. Tanto é que o Santa Cruz ficou um bom tempo esse ano só com um lateral esquerdo. O Matheus Vinícius jogou de lateral esquerdo, o Balotelli jogou de lateral esquerdo, porque só tinha o Rodrigues, né? Que convenhamos é um lateral assim que não tem nada demais. E ano passado a gente teve no banco jogadores como Felipe Cardoso, né, que não rendeu. Tínhamos Luiz Felipe, né, como zagueiro. Então era complicado, né? A gente não tinha um elenco, na verdade, bom para fazer essas mudanças. Então o Cabo, quando ele fala isso, eu acho muito importante. E o treinador ele tem que treinar várias formas de jogo, porque numa eventualidade que vai exigir, não se iluda, essa primeira fase da Série D, ela é fácil, né? Mas na hora do mata-mata, o Santa Cruz vai precisar ter variância tática, e isso que o Cabo está fazendo é prevenindo mais na frente. E nem sempre um time que joga com 3 zagueiros, com 3 volantes, ele é retranqueiro. Não, o time ele reforça o setor defensivo, mas abre, por exemplo, no caso com 3 zagueiros, você abre o corredor pelos lados para os laterais atacar e virarem verdadeiros pontas. E nós temos, tanto do lado esquerdo, com o Rodrigues, né, que só tem ele, mas ele é um lateral que apoia muito, apesar de eu questionar muito a qualidade dos cruzamentos dele, mas ele apoia, ele dá a opção de ataque. E nós vimos o Totti já, embora esse ano ele ainda está deixando a desejar, mas a gente conhece o Totti, sabe que ele apoia muito. E a surpresa do Jael, né, que provou nesse jogo como apoia também. Né? O outro lateral é que é mais defensivo, é mais pragmático, que é exatamente o Yuri. O Yuri é mais pragmático, não é tão bom no apoio. Mas essa variação aí tática é muito importante, tá? Eu concordo com o Cabo, o time tem que ter cartas na manga para não ser surpreendido. Então saiu aí, né, a notícia, né? Você tá vendo aqui, eu coloquei, né? Quem não segue a gente, segue lá, né? Fanático underline coral, é o nosso Instagram. Foi colocado, né, pelo Santa Cruz, né, do Rio Grande do Norte, o valor dos ingressos. Você clicando no site, o nome do site é um site até meio estranho, tá? Eu acho que é assim, Outgo, outgo.com.br, Outgo, tá? É esse o nome do site. Então, outgo.com.br, você clicando lá, vai ter lá as opções de ingressos. Aí, como eu dei um print aqui, ó, arquibancada mandante inteira, R$ 80, tá? Mais R$ 8 de taxa online. E arquibancada mandante inteira, 80 e meia 40, tá? Então esse é o valor para o jogo que vai ser lá
em Goianinha, né? Na localidade lá que é próxima ao centro de Natal, né? Então é ficar próximo da praia de Pipa, né? Então dá para você fazer lá almoçar em Pipa e voltar para assistir o jogo tranquilamente. Então vai estar aí muitos ônibus, né? A turma já está se organizando para fazer excursões. E aí você tem a opção de comprar online esse ingresso aí, beleza? Então é isso. As informações são essas. Em breve eu vou estar aqui com mais novidades para vocês. E pode me dizer aí qual é o seu placar para o jogo de sábado. Vai ter o feriado aí, mas na sexta-feira eu vou estar aqui gravando, já fazendo pré-jogo, beleza? Até mais, saudações tricolores. Aquele abraço.